que é: remuneração mal pensada custa caro em dinheiro e performance. Isso E aí. aí, eu quero saber de vocês um panorama daquilo que vocês viram essa semana, as principais conquistas da semana. Podem falar aqui pra gente. Pô, essa Quem semana começa? foi, Vai lá, mano. semana foi agitada, né? Tem que olhar a agenda aqui. Não dá para decorar tudo que se faz, não. Ó, aproveitar que tá fresco aqui, acabei de voltar do evento da Supergas Brás ontem, que a gente chama para Super de 5 capitais, que está pegando Sudeste, Sul, Nordeste, Centro-Oeste. Ontem, o principal desafio, e é uma discussão boa, é como manter a meta com o cliente. Então, eu vendo, ganho MRR por conta das receitas que são recorrentes, mas eu perco a minha comissão quando um cliente evade ou sai da minha base. E aí, o que fazer? Essa é uma discussão boa. Pô, eu capto, a empresa perde. Entende? A empresa perde porque, de certa forma, a retenção não depende mais somente do vendedor. Em alguns casos, não depende nada do vendedor. Esquece um pouco a Super agora, porque a gente faz consultoria para ele. Vamos entrar numa questão, inclusive, ética aqui, não falar muito sobre isso. Mas tem muita empresa que o vendedor ganha, exemplo, faculdade. Ele ganha na matrícula, mas o aluno evade logo no terceiro trimestre ou bimestre. E aí, o que fazer? É um tema bom O também. vendedor vendeu. E Tem, aí? tem duas questões, né? Tem a primeira questão sobre a responsabilidade do vendedor na venda e tem a segunda questão que é sobre a responsabilidade da empresa na entrega do serviço, né? Então, uma coisa é eu vender numa empresa normal, né? Eu estou vendendo lá um computador, um notebook. O vendedor vendeu, ele ganhou a comissão dele pela venda. Aí depois de 7, 6 dias, né? Comprou online, quero devolver, devolvi. O vendedor perde a comissão porque eu recebi o produto, não gostei do produto. É claro que para o empreendedor isso é muito ruim, né? Porque ele paga por algo que não entrou no caixa, né? Mas até que ponto é certo e errado? É isso. E aí, no caso, não foi um erro de venda, né? Nesse caso aqui, foi uma desistência do próprio comprador por algum motivo, né? Então, a legislação até um pouco pacifica isso, dizendo que se o problema for o cliente que desistiu do negócio, o cliente que cancelou por algum motivo de vício do serviço, a responsabilidade é da empresa. Então, não é um erro de vendas. Então, por isso que é tão importante a empresa ela mitigar os riscos, como fazendo o ICP bem feito. Se ele tem o perfil de cliente ideal, se ele tem os indicadores de qualificação ideais, ou seja, corretos, você não deve vender para quem não está dentro do seu ICP, porque as chances são de que aquela venda vai ser cancelada no futuro e você vai gastar dinheiro não só atraindo, com o tempo do pré-vendedor, com o tempo do vendedor, depois com a comissão de quem tiver fazer a comissão, que aí tu vai pagar uma premiação fixa para o pré-vendedor, tu vai pagar um percentual para o vendedor e no final do dia aquela venda ela vai ser desfeita. Então é muito, muito, muito importante, por isso que a gente fala muito sobre CRM blindado, sobre você configurar os indicadores de qualificação, de passagem de bastão, para que a empresa não fique vulnerável. Excelente. Falando do ponto da comissão, a gente vai falar hoje sobre o modelo de remuneração, como alinhar a remuneração com a performance e estratégia e como que as grandes empresas fazem. O que, que a gente pode pegar dos grandes modelos de operação que a gente pode replicar para as empresas com quem atua. E antes disso, eu quero falar sobre maturidade. Só para a gente puxar, aproveitar a live aqui para falar da nossa maturidade comercial que está rodando ainda. No link da bio da Polo Educação, do Mapa Vota e do Gustavo Mota, você tem que estar. Ajude a gente a mapear o mercado e saber aquilo que realmente está funcionando. Quais times, modelos de remuneração, tudo que está acontecendo no mercado, a gente quer entender para poder fazer disso um grande estudo e ajudar você, a tua empresa, a performar, a aumentar a produtividade. E aí a gente vai para a primeira pergunta. Modelo de remuneração. A gente vai falar no primeiro bloco sobre modelo de remuneração. Existe um modelo, o melhor modelo?
Existe um modelo específico? Aí a gente pergunta, por exemplo, fixo ou variável? Só fixo? Só variável? Fixo e variável por equipe? O que vocês acham sobre isso? Qual é a opinião de vocês? Vai, Marcos. Ó, deixa eu voltar na última, só não quis interromper porque a dinâmica estava legal. O, é, é, turma, quem está aqui há menos tempo, eu e Moto, é muito difícil a gente discordar, e não porque a gente é politicamente correto, não, porque a gente dificilmente, porque a gente está há muito tempo fazendo a mesma coisa, a gente é muito alinhado. Então eu não vou ficar falando assim, para complementar o Moto, tá, só para... Então, sempre que for um complemento, é só porque muitas vezes o pessoal tem dificuldade de entendimento, não está em oposição. A pessoa que vai receber uma comissão de um produto que ele tenha a possibilidade de ter churn, exemplo, matrícula, assinatura de internet, assinatura de pacote, assinatura seja lá como for. Existe um tempo, no meu entendimento, que o cliente é ainda atendido pelo vendedor. Existe ainda uma curva que a gente pode chamar de onboarding do cliente. Então imagina universidade. A universidade, quando eu fecho a matrícula do semestre, dependendo do período, tem até 3 ou 4 meses até o aluno ingressar. Então imagina que eu vendo agora uma matrícula para o curso de Direito, que vai começar nesse semestre. Maravilha, ele compra e ingressa logo esse semestre. Se passar mais 15 dias, ele só vai entrar no semestre que vem. Então imagina que ele vai matricular agora, mas ele só vai começar a estudar ano que vem. O vendedor tem que continuar em manutenção com esse cliente. E se esse cliente for embora e não matricular, não entrar na sala, que a gente chama, não instalar no ano que vem, esse vendedor perde a comissão. Pô, Malavolta, mas ele teve o esforço de vender. Sim, mas em casos onde o tempo do cliente onboardar é longo, o vendedor tem que fazer um trabalho de acompanhamento. Então, se o aluno evadir, vai perder a comissão. No nosso negócio é assim. No nosso negócio, na Mola Educação, o Diego lá, o Sidney, a Vanessa, quando vendem, se o cliente até a data da palestra, do treinamento, cancelar, ele perde a comissão dele. Então, por que isso acontece? Porque há um entendimento da nossa parte e de muitas empresas que ainda existe um papel preponderante. Agora, assinei um pacote de internet, passou um ano, pô, maravilha, eu já usei todos os canais, etc. Não há mais um esforço de venda. Caso há churn, aí a responsabilidade passa a não ser mais compartilhada com o vendedor. Então, Aproveitando que você fala, tem parte, sim. como funciona, por exemplo, no modelo de corretagem? Acho que corretagem Boa. funciona. Se a pessoa paga de uma vez só, naquele período de um ano, ela ganha uma comissão. Se ela paga parcelada e a pessoa cancela, ela perde, não é? Funciona assim? Perde. O que você acha Perde. desse? Como é que funciona? É mesmo E agora? boa, Isla. Perde pelo seguinte, imagina, eu tenho um trabalho de onboarding do cliente, do qual o meu relacionamento foi o que fez a opção dele de compra. Então, eu tenho que continuar, de alguma forma, mantendo o relacionamento, inclusive a pedido da área de CS e CX, caso a empresa tenha. Então, se a empresa tem uma área de Customer Success ou Customer Centricity, vai ter o CS, CC, CX, o que ele tiver dentro da empresa, tem que ter um acompanhamento do vendedor. E vou pegar o nosso caso de novo. Quantas e quantas vezes a Tati e a Rosa, né, que são da área de projetos, estão lá e estão percebendo que a coisa não está muito engrenada, ela convoca o vendedor nosso, ó, volta aqui, entra no relacionamento de novo, porque o cliente tem possibilidade de churn, tem possibilidade de saída. Então, segue mais ou menos o mesmo modelo. E aí, o que determina isso, Isma? É o período de onboarding. Então, há um período de onboarding do cliente. Então, em faculdade, tem um período de onboarding do aluno. Em corretagem, tem o período de onboarding da pessoa que foi contemplada. Então, você tem todo um período que, de novo, na minha opinião, não tem que ser integral. Não tem que ser integral. Então, exemplo, se ele ganhou R$ 1.000 de comissão, vai perder 500. Não vai perder os 1.000, afinal, teve um esforço de prospecção, captação, conversão, colocar ele dentro da base. Mas tem uma coparticipação que é fundamental. Vamos misturar
Deixa eu botar mais algum tempero aqui. Quando a gente fala de representante comercial que é uma categoria, o representante comercial ele perde 100% do valor, mesmo se o serviço for cancelado após a entrega do produto, do serviço. Tá? Não tem Isso é lei. nada a Né? ver com a qualidade do serviço dele, tem a ver com. Não importa, é a lei. Lei que regula o representante comercial. Se a venda for cancelada, independentemente do motivo, ele perde a comissão. Aí o que as empresas fazem? Eles fazem um escalonamento de redução de comissão futura para não impactar o bolso, porque ninguém quer que a pessoa fique chateada. Chateada acaba ficando, né? Mas impacte o financeiro ali imediato da sua equipe de vendas. Para o caso de não, você precisa, como ela falou, definir muito bem quando que a venda termina. Né? Porque aí, quando que a venda termina, passa a ser responsabilidade da empresa e não mais do vendedor. A boa regulação disso dentro das companhias é realmente um alinhamento. Então, você alinha com a tua equipe, cara, daqui até aqui é sua responsabilidade, como ela falou. Então, cara, você está vendendo agora, isso só vai, de fato, se efetivar tal. A gente tem um contrato agora que o cliente fez um pedido grande, mas ele vai fasear as entregas e vai fasear os pagamentos. Então, o vendedor ele vai receber faseado essa comissão. Então, no final do dia, é uma habilidade que a empresa vai ter de entender. Então, se eu vendo assinatura de software e eu sei que os 3 primeiros meses são cruciais para a minha assinatura, eu não vou pagar a comissão 100% no mês 1. Eu vou pegar o valor pode até ser o mesmo, mas eu vou pagar nos primeiros 3 meses, porque eu sei que em 3 meses é um momento crítico que o cliente pode sair. E aí não é uma sacanagem com o vendedor ou não, é um entendimento de como a empresa funciona, porque se todos os vendedores começarem a vender para clientes ruins, vamos chamar assim, levando em consideração que a empresa entrega um serviço bom, se o cliente está cancelando menos de 3 meses é porque foi um vendedor ruim, uma venda ruim. E isso se multiplicar, a gente sempre tem que ir para os extremos para ver o que funciona e o que não funciona. Se se multiplicar, a empresa quebra, porque todo mundo vai cancelar antes de 3 meses, vai pagar comissão e não vai ter dinheiro, porque não vai ter dinheiro suficiente para financiar essa orquestra. Então, é fundamental a gente ter um entendimento de quando que começa o serviço para que isso possa ser feito. E também, e aí juntando com isso, até indo para outra temática, você tem que pagar o suficiente para o teu vendedor que motive ele, mas não tanto comissionamento. É óbvio que a gente quer que o vendedor ganhe 50, 100, 200, 500, meio milhão, R$ 1 milhão por mês de comissão. Não tem problema nenhum, mas a estrutura de comissionamento não pode fazer com que ele ganhe tanto no mês para ele se acomodar. Então, isso é um tema também muito importante. A gente já trabalhou com centenas de empresas, né? E até no mercado solar é muito comum isso, né, Mala? Que o vendedor ele ganha, em média, R$ 10 mil, de 7 a 10 mil reais. E aí existem algumas políticas distorcidas de comissionamento, que é no mês que o vendedor ele vai e faz ou esses R$ 10 mil na primeira semana, ele para de trabalhar o resto do mês inteiro, ou se ele ganha R$ 20 mil porque ele fez uma boa venda, ganhou uma premiação errada, né? Uma premiação mal dimensionada, e ele para de trabalhar 2, 3 meses. Então tem que tomar muito cuidado, porque não é que o vendedor não possa ganhar muito, ele tem que ganhar muito, mas essa tem que ser a estrutura da companhia. Né? Não podem haver distorções aleatórias, porque isso mostra que tem algo errado. E aí a gente entra numa pergunta que vocês pontuaram bem, eu queria que vocês explorassem mais sobre isso. Fixo baixo, fixo alto, variável, só variável, bônus de equipe, não bônus de equipe, somente bônus individual, somente comissão individual. Como é que vocês veem? Isso tem exclusivamente ligado a uma estratégia empresarial ou não? Ou existe um modelo que é o melhor? Boa. E dentro da temática remuneração, existem vários níveis de política de incentivo. Né? Então, a gente tem política de incentivo de curto prazo, a gente tem política de incentivo de médio prazo e de longo prazo. Então, uma política de incentivo de curto prazo é o salário, é uma premiação na semana, que não necessariamente precisa ser financeiro, algum reconhecimento. Então, esses são os de curto prazo, né? Salário, remuneração, prêmio, tal. A gente tem os de médio prazo, que são as premiações trimestrais ou anuais. Você tem algumas bonificações que são anuais. E você tem os de longo prazo,
que são políticas de stock option, phantom shares e por aí. Então, existem até algumas empresas que transformam bons colaboradores em sócios, em franqueados das suas... Então, são políticas de incentivo de longo prazo. Quando a gente traz para a política de incentivo do vendedor, você tem que entender diversos fatores. Eu vou deixar o Mala explorar, mas desde ciclo de venda, qual margem que você tem, qual o teu nível de churn dentro desse processo, quanto tempo demora essa fase de entrada do cliente dentro da companhia. Então, são vários fatores que não tem bala de prata, tá? A Apple não paga comissão, é um salário fixo alto e não paga comissão. Outras empresas pagam só comissão e a maior parte das empresas pagam fixo e comissão, e aí existe uma discussão, e é onde tem a maior parte dos erros, é o comodismo, eu falo depois, né? O comodismo do fixo baixo. Depois eu falo mais comissão. Vai lá, mano. Professor do tema, vai lá, mano. Vamos lá. A gente tem um grande amigo e cientista, que é o Luiz Gazzi. Ele tem uma tese muito boa, e uma tese mesmo, aprofundada. O cara criou uma tese, né? Não é uma ideia, é uma tese, quer dizer, bem aprofundada, estudada, parametrizada, de que vendedores com fixo alto e sem variável têm uma taxa de sucesso e efetividade maior do que fixo baixo com comissão alta. A gente vem de uma política de meritocracia, principalmente em vendas. A nossa cultura, ela é de uma meritocracia em vendas, atrelada muito ao sucesso, sendo a venda e o dinheiro no caixa, né? Então, muitas empresas, já num modelo mais avançado, quando eu digo avançado, não é que é melhor, é mais avançado, mais sofisticado, entendem que o esforço e o trabalho em equipe resultam em venda. Então, eles fazem com que a pessoa, estimulam as pessoas e o time a fazerem essas atividades, porque sabem que as atividades sendo realizadas, elas vão resultar em venda. Eu costumo dizer que isso vai depender muito da operação, né? Então, se você tem uma operação, exemplo, a gente teve na TOTO semana retrasada, extremamente sofisticada, cara, com uma baita equipe de back-office, com toda a estrutura da empresa muito bem organizada e parametrizada, você pode começar a implementar um pouco mais os modelos avançados e sofisticados. O problema é que essa não é a realidade das empresas, principalmente as que a gente visita. Normalmente, as empresas que nós visitamos, que nos contratam, inclusive, não são empresas altamente estruturadas. Ao contrário, são empresas que estão na fase de estruturação. E aí, se você entra com um modelo como esse de fixo alto, a tendência é a desestrutura da empresa não gerar o resultado esperado, mesmo que os vendedores apresentem constância. Entende o desafio? Então, em alguns casos, é importante o variado para que o vendedor faça a mais mesmo. A ideia é essa. E aí, o que é a mais? A mais é a mais. Se o combinado é, exemplo, uma carga horária de trabalho de 9 às 18, a mais não é dentro das 9 às 18. A mais é a mais. Malavota, mas você acha justo, correto? Não, a discussão não cabe se é justo ou correto. A discussão é o combinado. Então, se a pessoa vai fazer a mais, ela vai ter mais variável. Então, vou pegar o exemplo do corretor de imóvel. Ele tem fixo zero. Zero. Mas, se ele ficar mais tempo no stand, se ele fizer mais visitas, se ele ligar mais, é bem provável que ele vai ter mais resultado. E a gente atende imobiliária. Quem que se destaca? Quem faz mais. Então, o que as empresas querem, quando dão um fixo razoável e um variável mais agressivo, é que as pessoas façam a mais. E a mais não quer dizer necessariamente trabalhar mais horas. Trabalhar a mais é trazer mais soluções, fazer mais coisas, trazer mais do que pura e simplesmente executar a tarefa que empresas como Apple, como o Mota falou, imagina, com alto back-office, nível de maturidade do produto alto, isso funciona muito bem. Agora, empresas com nível de maturidade baixa, com o cliente ainda desconhecendo a solução, a sofisticação da estrutura baixa, a tendência é você remunerar mais para quem faz mais.
E aí, até tangibilizando, né, o filme A Procura da Felicidade mostra exatamente isso, né? Então, o Will Smith está lá no mesmo tempo, na mesma carga horária, início e fim, que os outros corretores, outros autônomos ali, e ele começa a fazer a conta de quanto tempo ele perde se ele for tomar um cafezinho, se ele for no banheiro, se ele for... a conta é dele, né? Não é a empresa tá fazendo porque ele não possa ir no banheiro, não possa levantar o café, não possa... Não, ele entendeu que para ele chegar nas metas pessoais dele, ele tinha que sacrificar alguma coisa dele, sem interferir no outro, sem fazer nada. Com isso ele viu que ele conseguiria fazer mais ligações e através das atividades, né? A gente sabe que vendas é uma consequência das atividades. Então, existe também um preconceito muito grande, né? Que a empresa... Irmão, é sobre a sua vida, não é sobre a empresa, né? A sua vida, qual vida que você quer para você, qual vida que você quer para sua família. Então, o que você vai fazer por você para você conseguir chegar lá e parar com essas baboseiras que só te atrasam, esses pensamentos, pensamento muito comum, né? De pessoas fracassadas, né? Porque eu nunca vi ninguém bem-sucedido fazendo o que todo mundo faz. E a lógica do cara utilizar do PDI. A gente precisa de modelo de gestão, né? Se o líder não sabe para onde o vendedor quer ir, ele não sabe nem como incentivá-lo usando os mecanismos que a empresa dá. Mas aí dentro dessa pergunta de mecanismo que a empresa pode fazer, essas empresas que, por exemplo, botam um fixo muito baixo e dizem comissão agressiva, ou o contrário, faz um fixo mais alto e uma comissão um pouco mais equilibrada. Esse modelo mais híbrido. Eu quero ouvir de vocês esse ponto. Vocês viram experiências positivas de modelo de comissionamento apenas de equipe, somente de vendedor, ou os dois, modelo mais híbrido? Existe isso? Funciona? As pessoas conseguem aplicar isso de forma estruturada? Olha que doido, né, Mala? Tu quer falar aí? Não, cara, é engraçado, né? A gente pensa muito parecido. É muito louco mesmo, mas eu vou usar remunerar. Essa frase é muito boa. Remunerar é a arte de colocar o incentivo no lugar certo. Boa. Então, isso é remuneração. Então, remunerar é uma arte que a empresa, o gestor, o líder tem de conseguir colocar no lugar certo o direcionamento, o drive para que as pessoas façam. Então é o seguinte, quando você remunera, você está comunicando à pessoa o que você quer, ou gostaria, ou entende que a empresa deveria fazer para alcançar o resultado. Então, quando eu digo assim, vou te dar um fixo, o que ele está querendo dizer? O fixo está querendo dizer o seguinte, eu preciso da sua exclusividade. Eu preciso que você fique durante o nosso combinado, durante um período razoável, para que nós consigamos chegar num objetivo. Beleza? Aí eu te dou um fixo. Pega a corretagem. Como não tem fixo, eu não posso exigir muita coisa. Eu não posso exigir horário, eu não posso exigir que a pessoa esteja no stand, que ele faça plantão. Então eu vou ter que incentivá-lo de outra forma. Com treinamento, com reunião, com propósito. Não vai ser porque você não disse para ele e não criou um acordo de que aquilo é importante. Quando você põe um fixo alto, o que você está dizendo? Cara, fica tranquilo, eu confio em você, faz o que foi combinado, trabalha em equipe que vai dar resultado. Quando eu ponho um fixo intermediário ou baixo, eu estou dizendo o seguinte, cara, isso aqui é o mínimo. Mas, tem muito para você ganhar aqui. E aí, a gente bate muito, né, no vendedor, obviamente, bate porque é igual o treinador, né? O treinador tem que... Eu já treinei esportes de alto desenvolvimento. Cara, o treinador batia muito em mim. Mas por quê? Porque ele sabia que eu podia ir mais. Então, o bater no sentido de cobrar é porque a gente sabe que dá para ir além. Mas vamos olhar para o lado do empresário agora um pouco. Tem muito empresário que calcula mal, que estipula mal, que fala para o vendedor, inclusive, aqui dá para você ganhar 1 milhão. Outro dia o empresário falou isso, aqui dá para ganhar até 1 milhão. Eu falei, tá, mas quem já ganhou 1 milhão? Ninguém. Então não dá, pô. Só dá se você alcança, né? Dá para correr em 8 segundos 100 metros? Não. Pô, o recorde é 9,78. Não dá para correr menos. Se desse, alguém já correr. Então, quero ouvir o Mota, mas acho que o mais importante é remunerar é a arte de colocar o incentivo no lugar certo. Então, é um comunicado. Aqui é um fixo. Fixo alto. O que você faz automaticamente, Isla? Você traz gente boa. Né? Você traz gente boa. Você diz para o seguinte, olha que beleza, vou te pagar esse fixo bom aqui já alto
E a gente foi eu e Mota, a gente foi numa convenção de um cliente do agro em Punta Cana. Imagina, ele levou todo mundo para Punta Cana, inclusive a gente. Meu irmão, os vendedores lá, né, Mota, matam pela empresa, irmão. O fixo é alto, o variável é alto, e, irmão, só cara brabo na empresa. A gente fez a pergunta, quando foi a última vez que alguém saiu da área comercial? Mais de 3 anos. Óbvio que não vai sair. E detalhe, as pessoas amam o dono da empresa, amam. Só que ele também ama eles, porque os caras vendem bilhão, é bilhão mesmo, tá? Não é força de expressão, não. Então, como eles vendem bilhões, cara, remunera muito bem esse cara, leva os caras para Punta Cana. Eram 3 dias de convenção e mais 3. Os caras ficaram no hotel, no resort, all inclusive. Então, assim, é muito mais sobre comunicação, sobre incentivar, do que regra, entendeu? A regra, ela nada mais é do que o reflexo do que você quer que aconteça. Não, isso é... Eu acho o seguinte... Deixar para o Mota continuar, mas eu vou fazer uma pergunta. Comissão, acho que você falou de premiação. É só dinheiro? Pode ser objeto, coisa? Como é que funciona também? Aí tu complementa o que eu ia dizer. Boa. É para mim isso? Não, vai na anterior, Mota. A anterior é boa aí pra gente. Não, é para tu fazer complementar a anterior com essa parte. Só dinheiro pode ser o comissionamento? Os bônus da equipe, da empresa, do vendedor, só isso? O melhor reconhecimento é dinheiro no bolso, né, Isla? Mas o ser humano, ele gosta de reconhecimento também. Então, só dinheiro também não faz com que a pessoa fique, né? Mas o ponto principal, dá para atualizar essa frase de que remuneração é uma arte, porque eu diria que é mais uma técnica, ou até uma engenharia, mas eu iria para a técnica, porque se o meu mercado, as pessoas estão ganhando 15, 20 mil reais por mês, 10 mil reais por mês, e eu coloco a arte que eu quiser, e aí o cara vai ganhar 5, chances são de que eu vá perder a minha equipe para a concorrência. Então, existe uma técnica, um estudo de fato de mercado para entender as remunerações naquela região. Qual é o modelo de remuneração que mais funciona? Depende, né? A resposta mais bosta do mundo, mas é verdade. A gente tem aqui amigos nossos, donos de corretoras, até clientes nossos, donos de corretoras, que é só comissionamento. Isso, super sucesso, porque aquele modelo, no cenário dele, na cidade dele, esse é o formato com que as pessoas estão acostumadas a trabalhar. Mas eu estou no interior só variável não funciona. Exatamente, cada região tem que ser adaptada à realidade daquela região, né? O que a gente tem que observar, e aí onde entra muito a técnica, é o seguinte: se eu tenho ciclos de venda muito longos, né, ou seja, demoro 6 meses para fechar uma venda. Se o meu vendedor, para fechar uma venda, demora 6 meses, não é às vezes, não, o meu ciclo de venda é de 6 meses. Se eu demoro 6 meses para fechar uma venda e eu contrato alguém sem fixo, qual a chance daquele profissional trabalhar para a minha empresa? Ele vai viver de quê? Ele vai pagar luz como? Ele vai comer o quê durante 6 meses sem comissão? Ó a querida Farane aí na nossa live. Beijo, amigo. Então, a remuneração, ela tem que ser algo que vai fazer com que o colaborador, o profissional, o parceiro, né, até o representante, faça o que a empresa deseja que seja feito, né? E se você tem um ciclo de venda longo, você não paga fixo, ou seu fixo é muito... não, mas é 6 meses, então eu vou pagar 2 mil reais por mês. Qual o nível de profissional que você vai trazer por 2 mil reais por mês por um projeto que o ciclo de venda é de 6 meses? Imagina o nível de complexidade B2B, o linguajar, as técnicas, o conhecimento e habilidade de vendas, e habilidade técnica, habilidade do mercado, habilidade da empresa, que esse profissional precisa saber para fazer uma venda que tem um ciclo de 6 meses, e você vai pagar 2 mil reais por mês para ele. Mas ele mora com os pais. É esse tipo de profissional que você quer? Então, o fixo alto, o fixo baixo, ou seja, o valor do fixo, ele é diretamente proporcional ao mercado, ao ciclo de venda e ao nível de política de incentivo que você quer trazer para trazer o profissional certo para a tua empresa. Se você não tem a menor ideia, chama a gente na Mola Educação, quem faz isso por você. Agora, não adianta, mas aí o risco todo é meu. Não, meu amigo, o risco é dos dois, porque o cara está perdendo vida, tempo, a empresa está perdendo vida, tempo, e os dois estão perdendo dinheiro.
Então, existe uma engenharia, de fato, é técnica para esse negócio funcionar, né? Agora, eu posso, obviamente, olhar o mercado e ver o que o mercado está fazendo. O mercado está tendo bons resultados com isso? Sim. Eu tenho políticas de acompanhamento, de gestão, de ferramentas para fazer igual ao mercado? Tem. Então é um bom indicativo, né? O Burger King só bota loja do lado do McDonald's. É um bom indicativo. Não quer dizer que vai dar certo, mas é um bom indicativo que aquela região tem um motivo de ter um McDonald's. Então, se você não quer gastar dinheiro nenhum, pelo menos observe. Agora, não seja cego, né? Porque se a empresa tem liderança, tem ferramentas, CRM, outras políticas de incentivo, e não só o salário, né, o fixo, e você só copia um pedaço e quer que funcione na tua empresa, diminui sua chance de sucesso. Aproveitando esse ensejo, Mota, eu quero que tu fale sobre a pesquisa, porque a pesquisa vai ajudar as pessoas a saberem disso. A entender Exatamente. a mineração. A gente identificou exatamente isso, né, Mala? A gente viu que a gente atende dezenas e dezenas e dezenas de empresas, centenas de empresas, na verdade, com consultoria, com treinamento, com eventos. E as empresas elas trabalham de formas muito diferentes uma das outras, né? E algumas têm muito sucesso, outras têm sucesso, outras têm pouco sucesso. Então a gente lançou a edição 2025 da pesquisa de maturidade comercial, onde a gente está mapeando o que cada empresa está fazendo. Então tem indústria, tem comércio, tem serviço de todos os segmentos e mercados. Você vai lá, coloca qual modelo que está funcionando, qual modelo que a sua empresa usa. Se funciona bem ou mal, é outros 500. Qual modelo que a sua empresa usa, qual formato, é super simples. Só você escrever aqui embaixo, eu quero, que você vai receber o link, ou entrar na minha bio, a bio do Mala, e clica lá em cima. Faz parte da pesquisa, depois você vai receber o relatório compilado, obviamente. Isso vai ajudar a direcionar o mercado. Não existe uma pesquisa que mostre as entranhas das áreas comerciais. Então, vem participar. Exatamente. Porque entra nessa pergunta agora. Você falou muito bem de copiar. Aí eu deixo essa pergunta para o Mala. O cara é do varejo. Aí tá copiando o cara de Inside Sales. Vai dar certo? O cara é de varejo de loja de porta, de rua. Aí tá copiando o modelo de corretagem. Tem como fazer esse tipo de modelo de cópia? Tem como copiar outras operações que não estão no mercado? Ou não? É possível copiar? Como é que faria isso? Como é que se dá? Cara, boa pergunta. Eu vou falar até por mim. Eu mesmo copio como vendedor coisas de inside, coisas de SDR, coisas de field. Eu sou um closer, né? Mota também, você também, né? Cansou de vender coisa nossa, mesmo sendo head de marketing. Mas o que a gente sabe no fim do dia é que quando você domina o método, você pode pegar a inspiração de qualquer lugar, mas tem que dominar o método. Então, eu aprendo com varejo, técnicas de fechamento, que depois eu ensino para quem é field B2B. Então, não necessariamente eu vou ter sempre a aplicação prática. A questão é que, como eu conheço o método, eu pego aquele arranjo novo que eu aprendi no varejo, mas eu sei exatamente onde encaixar ele dentro do nosso modelo de trabalho. A gente viveu isso aí no escritório, né? Precisamos falar nome, até porque é um querido, vai se identificar, mas um vendedor nosso que usou uma prática de varejo numa venda, e aí ao ouvir uma ligação, a gente falou, cara, legal, bacana a iniciativa, mas não usa essa prática porque ela funciona no varejo. Aqui não funciona. Então, dá para você usar desde que você conheça o método. Posso até falar que foi a prática, não funciona, só para ficar claro, né? Não funciona porque a gente já testou, já viu, validou que não funciona. Então você não adianta você chegar para o teu líder e falar assim, isso aqui não funciona, sendo que você não fez a quantidade suficiente, não treinou e testou o suficiente. Perfeito, mano. Então, a gente pode até falar qual foi a prática. A prática foi, eu vou te dar esse desconto aqui, mas vai sair do meu salário e tal. Então, assim, no varejo, cara, beleza, você vai uma peça de roupa que custa R$29,90, cara, a comissão é R$7, beleza, eu te dei desconto, né, R$7. Num projeto de 200 mil, cara, não tem nem como sair do seu bolso. Eu até brinquei com ele, falei, cara, vou adorar sair do seu bolso, que eu vou ficar, né, alguns meses sem te pagar. Me dá o seu carro, né? Me dá o seu carro aqui que você me dá o teu carro aí, que é o desconto lá. Mas, enfim, a iniciativa foi boa, né? A tentativa de de conseguir um argumento para justificar, que aí é outra aula, né? A gente não dá desconto, o que a gente faz é mudar o escopo.
Mas o mais importante é, sim, se você souber, como o Mota acabou de falar, como usar, né? Então, é igual martelo. Um martelo na mão de um artesão, cara, vai ser uma escultura. Um martelo na mão de uma criança vai quebrar a casa toda. Então, a ferramenta é boa. A questão é quem vai usar. E, Isla, tem muita pergunta boa aí, cara. Não sei se depois a gente volta até para Vai passar prestigiar a agora galera. perguntas. Mas a última pergunta que eu queria fazer aqui, antes de pegar a pergunta do pessoal, é com relação a o que as empresas de alta performance fazem diferente das empresas. O Mota falou de empresas de muito sucesso e de pouco sucesso. Boa. E das empresas que também não têm sucesso nenhum. O que essas empresas fazem de diferente quando no âmbito remuneração? Tem alguma diferença ou não? Elas simplesmente têm uma postura interna, uma cultura. O que elas fazem de diferente? Aí a gente vai para a pergunta da galera aqui. Boa. Vai lá, mano. O que separa uma empresa de sucesso, uma empresa de não sucesso, é que a de sucesso tem método, tem ferramenta e tem mentalidade, movimento, coloca isso em prática. Então, é menos sobre a política, sobre a remuneração e mais sobre o método. Porque a pessoa pode ser ultra sucesso com o vendedor ganhando 5 mil, o outro pode ser ultra sucesso com o vendedor ganhando 10 mil, e o outro pode ser ultra sucesso com o vendedor ganhando 150 mil por mês. O que separa são os mercados, mas todas elas de ultra sucesso têm métodos, ferramentas e mentalidade e movimento. Se não tiver esses três fatores, você vai ficar no meio do caminho, porque cada um vai fazer o que quer fazer. E nem sempre o que a pessoa quer fazer é o melhor para a companhia, é o melhor para a própria pessoa, inclusive. Você perguntar para o meu filho o que ele quer jantar todo dia, vai ser madeiro todo dia. Então ele quer, é para a pessoa dele, mas não quer dizer que seja melhor para ele. E a gente tem que entender que o vendedor ele faz parte de toda uma engrenagem, né? E a engrenagem ela faz parte de uma indústria, né? De várias máquinas. Então o vendedor normalmente ele tem a visão de um pedaço, ele não tem a visão do todo. E isso cria, por óbvio, né? Uma míope. Não é para ele também ter a visão do todo, mas é para ele confiar na liderança dele, que confia na liderança dele, que fazendo deste formato baseado em testes, em método, em tudo que foi aprendido ao longo dos anos na companhia, isso vai trazer o resultado esperado por todo mundo. E aí eu vou trazer algo que a gente acabou ainda não falando, que são os heróis. É muito importante as empresas, todas essas de sucesso, elas têm os heróis da companhia. O que são os heróis? É aquele vendedor exemplo. É aquele vendedor. Então, quanto que dá para ganhar? Igual a Mara falou, aqui dá para ganhar 1 milhão, então me mostra 1 milhão. Aí você vai mostrar, ó, esse aqui é o Francisco. O Francisco, ele está aqui na empresa há 18 meses, e o Francisco, em 8 meses, bateu meta, e hoje ele está ganhando 19 mil por mês. Cara, igual o Francisco, a gente tem o José e a gente tem a Maria. Pô, esses são os heróis da nossa empresa, porque eles fazem dessa forma. E normalmente a gente modela esses heróis, tá? Não quer dizer que a gente modele o vendedor que mais vende. Quer dizer que a gente modela os heróis. Aí entra performance e comportamento, né? Tem que estar Exatamente, porque eu posso vender muito mais de não trabalhar em equipe, não sei o que, não sei o que, ou porque eu tenho uma carteira muito específica, porque eu já venho desse mercado, e não tem como eu modelar isso, porque é algo intrínseco, ou o cara está realmente numa região que é mais compradora que o outro, então se eu vendo para São Paulo, provavelmente eu vou vender mais do que se eu vender para João Pessoa, né? Provavelmente, tem mais gente, tem mais... Então não tem como eu comparar as habilidades até a região, né? A gente falou, acho que em outra live, né, Mala? Que um vendedor que vai para o agro, ele tem que entrar na fazenda com a bota suja. Porque se ele não entrar com a bota suja, o fazendeiro não vai respeitar ele. Agora vai entrar com bota suja numa empresa aqui na capital. Então é diferente e você tem que considerar essa habilidade que as empresas como a nossa fazem. Elas pegam a essência do que funciona, transformam isso em um método de trabalho para que todo mundo possa fazer de uma forma processualizada. E isso traz previsibilidade, traz aumento de lucratividade. E as empresas que fazem isso têm, como as pesquisas mostram, 28%, mais de 20% de lucratividade no final do ano e mais de 30% de satisfação do cliente. Eita, Lelê! Quer comentar essa antes da gente ir para as perguntas da galera, Mala? Não, vamos para a pergunta. Tem muita coisa boa e já está acabando já, senão a gente O deixa Daniel de perguntou aqui, ó.
como equilibrar previsibilidade financeira da empresa com comissão agressiva. Boa. Muito bom. Boa. Cuidado para não misturar as matérias, né? Então, previsibilidade não necessariamente tem relação com remuneração. A remuneração, por incrível que pareça, ela é resultado de boa previsibilidade. Então, eu não tenho uma relação direta. Então, se eu pago mais, eu tenho mais previsibilidade? Não. Eu posso pagar mais e posso ter... Cadeira diferente, né? Exatamente. Então, tu só pode pagar a margem que você tem, independente, né? isso aí. Então, a construção, isso aí dá até um conteúdo legal, Isla, vamos depois trazer ou para a próxima live ou para uma aula, composição de meta e composição de remuneração. Então, eu não consigo fazer remuneração sem ter margem, eu não consigo fazer remuneração sem ter, levando em consideração custo de mercadoria, uma série de coisas que você tem para ter a margem e aí sim pagar e remunerar. Eu não posso fechar a minha empresa. Eu vou pagar bem que eu estou num momento de investimento. Não existe. Tem que ser viável, tem que ser prático, tem regra, inclusive, para estipular as metas. Ou tem que ter funded, né? Tu tem que ter recebido investimento para isso. Né? Então, as startups, o custo de aquisição do cliente é 5 mil por N fatores, inclusive comissão. E lembrando que o custo de aquisição é todo o valor gasto com marketing e vendas, incluindo os salários, né? E as comissões. Existe até uma divergência, alguns teóricos colocam que a comissão não deve estar no CAC, uma deve estar na margem de contribuição, mas no final do dia vai sair do bolso da empresa do mesmo jeito. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso para que a conta se pague, porque se a conta não for paga, alguém vai pagar no final do dia, né? Então uma empresa investida, cuja aquisição é 5 mil, que já inclui isso, o cliente vai pagar 100 reais, então eu vou demorar 50 meses para pagar aquele custo de aquisição. Tomar muito cuidado. Qual que é o ideal? Na primeira pagamento já a estrutura ser paga, né? Então, nem todas as empresas permitem isso, né? Então, custo de inglês não permite isso, mas você tem que adaptar. Por isso que tem muita técnica por trás. É o pessoal que paga na cabeça, né? Que entra, o dinheiro já paga logo, enfim. Comentaram aqui, ó. Quando nós estávamos falando sobre o onboarding da venda, quando o vendedor vende, tem um onboarding. Então, assim, dependendo em vendas complexas, principalmente uma relação anti-fio, ou até o one-on-one, onde o vendedor tem que cuidar da relação e fazer é o que a gente fala também de positivação das grandes empresas, né? De fazer o cara vender mais. Isso faz sentido? Não. A empresa ela simplesmente tem que cuidar de estruturar o seu comercial de venda, de comissionamento, ou não. Ela tem que olhar para cada modelo, cada etapa do funil para poder fazer esse modelo de comissionamento, de bonificação. Para quem é essa? Para o Mala, que você respondeu anterior. Não, olha só, todo modelo, pessoal, não vamos inverter as ordens, tá? Picotou um pouco para mim aqui, e aí se eu não entendi também a pergunta, você corrige para mim. Acho que picotou para o Mota também. Acho que o importante não dá para a gente priorizar as pessoas em detrimento da empresa. Tem que ficar muito claro que existe uma ordem, tá? Primeiro a empresa, depois os colaboradores. Não inverte a ordem. Mas a gente está vivendo um modelo onde as pessoas priorizam. Não, beleza, pessoal, mas não vamos tornar o processo contraprodutivo. Então, assim, empresa, equipe e colaborador. Primeiro a empresa, depois a equipe, porque sem equipe não tem, né? Aí não vai funcionar. Aí eu vou ter que olhar tanto caso a caso, ao ponto de esquecer a empresa. Estou olhando só para o indivíduo. Então calma aí, deixa eu olhar para o Antônio. Eu vou dar um exemplo prático em operações. Tem vendedores mais antigos que cuidam de 2, 3 clientes e tem um resultado astronômico na empresa, com 3 clientes. E tem empresas que têm o mesmo nível de oportunidade para o colaborador, mas ele é novo e ele tem que atender 50 clientes para conseguir ter o mesmo resultado desse que atende 3. É óbvio que é uma política diferente. E tem que haver mesmo. E não é privilégio. É porque esse cara tem um potencial de, com 3, fazer um estardalhaço na empresa. Malavota, mas aí você vai ser refém? Não, justamente, eu vou criar outros para que esses outros venham a ser tão potenciais. A empresa não pode ser refém. Aquele vendedor, ele está refém dessas 3 contas, mas a empresa não pode ser refém. As pessoas confundem muito isso. A gente tem um cliente nosso de MCP, de construção de máquina, que um vendedor tem uma conta só da L'Oréal. Esse vendedor, ele tem uma conta só da L'Oréal.
é o maior salário da empresa, ganha milhares e milhares e milhares de reais, enquanto está todo mundo trabalhando, o vendedor está na Disney, tudo certo. Certo. Se a empresa não tiver vulnerável a esse único vendedor, porque se a empresa estiver vulnerável a esse único vendedor, ele não tem empresa, né? Ele é refém, né? Aí é complicado, né? É uma sequestro da companhia. E acontece que está tudo bem, né? Principalmente empresas muito tradicionais. A gente não vai citar nomes aqui, mas de empresas que a gente atendeu, que a gente verificou que um vendedor que estava lá muito antigo fazia as práticas, tinha e criava práticas que não eram práticas adequadas, condizentes, e a empresa estava refém dele. E aí a gente entrou lá e falou, cara, vamos criar um processo para você deixar de ser refém. Você não precisa demitir ele hoje, mas que você não pode ficar à mercê de alguém que não pratica atividades que estão condizentes com as normas e diretrizes, inclusive éticas da empresa. Então você precisa criar um antídoto para isso. E o antídoto é uma boa lei de incentivo. Então, como o Mota falou, né? Não vamos denominar a palavra arte, método, é criar uma estrutura mesmo. Essa estrutura vai deixar as regras muito claras. Exemplo, você está dirigindo no trânsito e, sei lá, você está indo socorrer uma pessoa que está acamada e você passa mais de 70 do radar, que é de 70. O radar, ele vai te multar. Ele vai te multar. Aí você vai chegar lá no Detran e vai falar assim, não, mas é porque meu pai estava acamado, eu tive que ir lá e tudo mais. O Detran fala, cara, entendo, mas toma a multa. E tá tudo bem, paga a multa, né? Tomara que seu pai, né, tenha sido salvo por você, mas você vai pagar a multa, não tem jeito. Então, a regra, ela tem que ser para todos, quando é para todos, para alguns, quando é para alguns, e para poucos, quando é para poucos. E tá tudo certo. Vai ter remuneração diferente. Não trate os diferentes de forma igual. Essa é a maior desigualdade que existe. Então, se você tem situações desiguais e trata igual, isso é o maior princípio que existe de desigualdade. Né? Então, não é para tratar os diferentes de forma igual, é para tratar os diferentes de forma diferente. A gente tem exemplo, a gente acabou não respondendo, Ismo. Mas e remuneração, dinheiro, viagem? A gente conhece um empresário que os diretores dele, quando viajam em comitiva, ficam em um hotel, os colaboradores ficam em outro hotel e ele fica em outro hotel. E tá tudo certo. As pessoas entenderam. Malavoto, mas aí tem um fulano de tal lá, um grande empresário que ele fica no mesmo hotel, come no mesmo refeitório. Cara, isso é um direcionamento dele. Isso é o que ele está dizendo para a empresa, entendeu? Ele está dizendo para a empresa o seguinte, não importa aqui quem faz mais ou quem faz menos, somos todos um time. Tá bom, se está funcionando para ele, maravilha. Tem empresas que dizem o seguinte, não, aqui o hotel é melhor para quem performa mais. Aqui, quem faz melhor tem um refeitório diferente. Nos Estados Unidos, inclusive, tem empresas de tech muito grandes que fazem, inclusive, em silos. Então, a sala da equipe de alta performance tem uma cadeira melhor, tem um ar-condicionado melhor. E isso, de novo, dependendo da política da empresa, atrai pessoas que são adequadas a esse tipo de modelo. Então, uma pessoa que está no aquário ruim, ela está olhando lá no vidro e ela fala, cara, quero ir para aquele aquário lá. Aí ele vai lá e monta um plano, um PDI para esse cara ir para o outro aquário. E assim sucessivamente. A gente está caminhando para as nossas considerações finais. Eu quero fazer uma pergunta diferente com relação à maturidade da pessoa e maturidade da empresa. Eu queria que o Marla falasse da perspectiva do líder, do vendedor, e o Mota falasse da perspectiva do líder para gerencial, C-level da empresa. Existe essa relação de maturidade do vendedor para a sua remuneração, o estilo de empresa, a empresa fica observa a maturidade dos seus vendedores ou não? Isso é uma relação de maturidade da empresa. Como é que você isso dessa forma? Vamos falar sobre maturidade. Esse é um tema que ele é muito amplo e eu vou tentar simplificar ao ponto de ficar simplista, mas não é o suficiente para a gente sair daqui com uma resposta empresarial, tá, pessoal? Só para não trazer muito ao nível prático, mas a gente tem pouco tempo, vamos ao que dá.
O que quiser palavra maturidade? Quer dizer, como maduro, né? Então, cara, tem relação com o quanto que você está pronto, o quanto que você está ao nível, o quanto que você está ligado. Então, a maturidade está dizendo o que eu tenho de preparo intelectual, meio conhecimento técnico para assumir determinadas funções e atividades. Então, você tem maturidade para ser pai, maturidade para ser filho, maturidade para ser empregado, maturidade para ser... Então, existem níveis de maturidade. O que a gente entende é que cultura empresarial é algo muito sensível. E quando você fala de maturidade, ela tem que estar muito alinhada à cultura, às normas, processos, procedimento da empresa. Então, requer, primeiro, tempo para entender de ambas as partes essa maturidade existe, mas vai muito também do assessment que o líder ou RH tem dessa pessoa, né? Então, a gente certamente sabe no nosso time, de maneira empírica ou de maneira técnica, quem são as pessoas que estão mais maduras para assumirem determinadas funções e atividades. E isso vem através de assessment, de questionário, através de entrevista. Então, é ter ferramentas para apresentar ao vendedor, ao colaborador, o nível de maturidade que ele se encontra. Eu tenho um exemplo ótimo. Isso foi no... Eu fazia inglês, fiz um curso de inglês em Londres e era muito legal, porque o curso de inglês era para todo mundo que estava morando lá e precisava aprender inglês. E aí, cara, tinha alemão, coreano, tinha gente do mundo inteiro. E aí rolavam umas conversas, era muito engraçado, a respeito de umas situações, né? Aí teve uma que a professora levantou assim: você achou uma carteira com dinheiro no metrô. O que você faz? Aí cada um foi respondendo, é muito engraçado. Aí o oriental, cara, a gente vai procurar um ponto, vai procurar a pessoa, vai entregar na casa da pessoa, né? Imagina, aquela cultura super tradicional, enraizada nos conceitos e tal. Aí foram para os latinos. Aí tinha eu, uma venezuelana. A gente falou, cara, a gente devolve lá no ponto de resposta do metrô. Ah, toma aí, ó, achei. Aí foram para os europeus, né? Que a gente achou que as respostas iam ser maravilhosas. A alemã falou assim: ah, eu pego o dinheiro e devolvo a carteira lá no guichê. Aí a professora falou: você pega o dinheiro? Ué, eu achei a carteira, afinal de contas eu tenho um mérito, né? De ter achado. Exatamente, eu vi essa cara. Os coreanos quase caíram, os orientais quase caíram da cadeira. Então, assim, cara, quando você traz colaboradores, cada um vem de uma cultura diferente, cada um vem de um pensamento diferente. O que a gente tem que fazer é alinhar e tomar muito cuidado no recrutamento e seleção, né? Porque se no recrutamento e seleção você já conseguir filtrar de acordo com o nível de maturidade social, profissional, hierárquico, porque tem vários níveis em várias colunas, né? Então eu tenho técnico, comportamental, profissional, em equipe. Então é importante mapear, é importante dar feedback, muito importante dar feedback para a pessoa entender o nível de maturidade dela e responder, inclusive, o nível de maturidade dela, né? Porque dependendo de como ela recebe feedback, demonstra o quanto de maturidade que ela tem para estar naquela posição. E aí, Mota, para finalizar, a empresa fica refém dos seus vendedores para definir o seu modelo por conta da maturidade deles, ou a empresa define a maturidade que ela quer para dar o seu próprio modelo de gestão, de remuneração, de comissionamento? Eu acho que o Mala acabou falando tudo, né? No final do dia, a empresa não pode ser refém de ninguém, né? A empresa ela é refém do mercado, né? E se ela está refém de um mercado, ela inclusive muda de mercado para ela deixar de estar refém, porque não faz sentido, né? Então, a empresa ela nasce para resolver o problema de um grupo de pessoas que remuneram ela por conta disso. Então, não tem que ser refém de nada. Se não está funcionando, se plantar laranja não está mais funcionando, cara, tira a plantação, vai fazer outra coisa e vai vender para um outro grupo de pessoas para resolver o problema. Isso serve para tudo na vida. Então, e daí que vem a maturidade, né? É você entender onde você está, o que você quer e quais são as possibilidades que você tem na mesa. Enquanto você não tiver essa clareza, fica muito difícil você fazer gestão. Perfeito. Então, a gente chegar no final da nossa live, considerações finais, 30 segundos para cada um. Bora lá. Muito boa live hoje, gostei. Muito Muitos boa. conteúdos ricos, muita coisa que a gente falou, muitos assuntos
É, muita coisa abordada, espero que todo mundo tenha gostado, agradeço a todo mundo que está aí. Beijo nas crianças, bora para cima. Boa! Cara, acho que esse é um tema que a gente precisa aprofundar muito. Então, turma, faça um convite para vocês a procurarem mais, principalmente líderes. Tem livros sobre isso. Depois, Isla, vamos botar lá. Tem alguns livros, inclusive, eu não estou lembrando agora de cabeça aqui, mas que falam especificamente sobre isso. Acho que o mais importante é remunerar tem relação com OTE, remunerar tem relação com planos e cargos, remunerar tem a ver com PDI. Então, assim, entendam a sugestão. Quais são os elementos que linkam a remuneração? Então, remuneração é uma órbita. Imagina que tem vários elementos que estão tramitando em volta da remuneração. E fazer isso de maneira cada vez mais estruturada, porque isso salva a empresa, salva o colaborador, salva o líder, salva literalmente talentos dentro da empresa, porque quem não é bem remunerado não fica. Ponto. Então, se eu não sou bem remunerado, se eu não acho, ou se eu não tenho um plano de visão clara, mesmo ainda não sendo bem remunerado, eu não vou ficar. Ou vou ficar insatisfeito, ou vou ficar em desacordo. Então, é ruim para todo mundo. É ruim porque quem está em desacordo, mas não está. Quem contratou acha que está, mas não está. A pessoa não vai ficar, o plano dela não é estar, então é ruim para todo mundo. Não quer, não fica. Isso é legal para filme, entendeu? Lá, Tropa de Elite. Essa é a grande vantagem de pagar um salário alto, né? Porque aí a empresa não se acomoda e vai deixando o vendedor lá, vai deixando a pessoa lá. Se tu paga um salário alto, meu irmão, tu vai ser crítico, tu vai ficar em cima, tu não vai abandonar, né? E aí você isso é muito maduro. A ideal, você ser muito maduro, cara. Eu vejo umas respostinhas prontas, aí é respostinha mesmo, de líder e tal. Demonstre maturidade, entendeu? Ele não quer, não fica. Eu falei, tu vai fazer o quê? Se for o caso, aí eu entro lá e vendo. Eu falei, quem gerencia? E quem faz o resto? Então, cara, tem que ser maduro. Maduro o suficiente para falar, beleza, entendi. Vou organizar isso de maneira sofisticada. A palavra é essa, sofisticado. Não é uma coisa... Você não sabe, aí sim, aí você que deu essa resposta é que não tem que estar nessa função, entendeu? Porque é uma coisa que exige de você responsabilidade para conseguir levar para o próximo nível.